Divino Senhor, nós vos pedimos humildemente, envia sobre nós o vosso Santo Espírito e com ele a luz para iluminar o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento, para que possamos colher desta liturgia frutos espirituais para a nossa salvação. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E viva Pedro, viva Paulo, apóstolos de Cristo e colunas da Igreja. Irmãos, que alegria poder nesta solenidade proporcionar para vocês mais um podcast, nesta solenidade tão forte aí das colunas da Igreja, os apóstolos Pedro e Paulo. E queria trazer primeiro uma reflexão sobre Pedro, meus irmãos. Na primeira leitura, traz para nós os Atos dos Apóstolos. A primeira leitura, ela é bem focada na pessoa de Pedro, na ação de Deus para com Pedro. Quero começar aqui na primeira leitura, porque Deus não abandonou Pedro. Quem teve a oportunidade de ler a primeira leitura, quem não teve, dê uma olhada, dê uma lida. Muito linda a leitura. O anjo vai libertar Pedro da prisão de Herodes. Isso é prova da fidelidade de Deus para com os seus. E Deus nunca abandonou Pedro. Prova disso é o que nos traz o Evangelho. Pedro recebe a revelação do próprio Pai que está no céu. O próprio Jesus reconhece isso em Pedro. Porque o Senhor, Ele sonda os nossos corações. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele sabe o que vamos falar antes mesmo de pensarmos. Antes mesmo de falarmos. E Jesus, reconhecendo que estava havendo ali uma confusão sobre quem dizia aos homens ser ele, ele perguntou aos apóstolos e os apóstolos disseram, uns dizem que é João Batista, outros que Elias, até Jeremias e também um dos profetas talvez. Mas Jesus, ele quer ouvir, ele ainda não ouviu aquilo que ele queria. Ele quer ouvir dos apóstolos, ou seja, uma prova de fé. Não que esteja cobrando deles, mas Jesus, ele queria ouvir para saber se de fato a semente estava plantada. Se a semente estava tendo bom ânimo no terreno dos corações dos apóstolos. E Jesus então perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro prontamente se levanta e diz, Mestre, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Pedro não disse aquilo, Jesus reconhece, Pedro não disse aquilo por uma mentalidade humana, porque ele ficou sabendo por alguém, mas foi o Pai dos céus que o revelou. Jesus sabe disso. E disse isto a Pedro. Meus irmãos, sim, veja, Deus nunca abandonou Pedro. Deu, então, a missão a Pedro. E essa missão a gente vai ver já já. Qual foi a missão que Pedro recebeu? E Deus nunca abandonou Pedro, mesmo ele tendo depois negado Jesus. Prova disso é na primeira leitura. Pedro estava preso pelos poderes de Herodes, mas o Senhor, que é mais poderoso do que todos, libertou Pedro. Meus irmãos, Pedro se fez totalmente do Senhor. Vamos fazer agora uma viagem à primeira carta de Paulo aos Coríntios. Lá no capítulo 3, eu queria pegar todo o capítulo 3, mas especificamente alguns versículos. Primeiramente o versículo 4, onde Paulo ele diz, quando entre vós um diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é isso um modo de pensar totalmente humano?
Meus irmãos, vejam, pensemos. Pedro, ele não estava pensando de forma humana, porque foi o Pai que revelou a ele que Jesus era o Messias, o Filho do Deus vivo. Então isso significa que Pedro era do Pai, era de Deus. Pedro se fez totalmente de Deus quando proclamou aquilo revelado pelo Pai. Paulo nos diz isso no versículo 4 do capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios. Mas logo em seguida, mais adiante, Paulo ele diz no versículo 16: Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Meus irmãos, Pedro falou isso interpelado, movido pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo já estava agindo em Pedro. E ele falou aquilo de fato para testemunhar aos que estavam ali. Ele é o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus revelou. Não foi homem nenhum que te revelou isso. Foi o Pai que está no céu. Foi Deus. E logo em seguida, no versículo 21, interessante, né, fazer essa ligação da carta de Paulo aos Coríntios com Pedro, né? No versículo 21 do capítulo 3 da carta da primeira aos Coríntios, ele diz, Paulo, portanto, ninguém põe a sua glória nos homens. Vocês vão ver, o próprio Jesus vai glorificar Pedro já na missão que ele vai trazer no restante do Evangelho. E Paulo ele continua dizendo, tudo é vosso, meus irmãos. Isso aos Coríntios, viu? Paulo é vosso, Apolo, Cefas, o Cefas do qual Paulo fala aqui é Pedro. Cefas significa pedra, significa rocha, aquilo que Jesus vai trazer depois à missão de Pedro, né? O mundo também é vosso, a vida, a morte, o presente e o futuro, tudo é vosso. Mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Amados, Pedro é de Cristo. Nós somos de Cristo. Paulo é de Cristo e Cristo é de Deus. Tudo é nosso, mas nós somos de Deus. Portanto, meus queridos, nos façamos totalmente de Deus, como Pedro, como Paulo. Sejamos totalmente dele. Todos os dias, entregue-se totalmente nas mãos do Senhor. E assim como ele foi fiel aos seus apóstolos, nos será a nós. Muito bem, meus irmãos, é uma grande alegria estar convosco para meditar o Evangelho de hoje. E nesse Evangelho eu gostaria de falar um pouco sobre a importância de São Pedro para a construção da Igreja de Cristo e a autoridade que ele recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos lembrar, né? Jesus disse que sobre Pedro, sobre a pedra, ele construiria a sua igreja. Isso é uma afirmação muito forte. Porque vocês imaginam, a igreja era o que Cristo deixaria para continuar a sua missão aqui nesta terra durante os séculos que viriam, depois de sua ida para o Pai, depois de sua ascensão. A igreja era o corpo de Cristo. Então, a igreja aqui desta terra, Jesus queria fundá-la, tendo como base a fé e o apostolado de São Pedro. E para isso, ele deveria dar a Pedro um poder, uma autoridade equivalente a essa missão. Por isso, logo em seguida, Jesus dá a Pedro as chaves do reino dos céus. O reino dos céus, aqui, né, é a igreja. É o reino que Deus quer
preparar para o seu povo, para que o seu povo, caminhando neste reino, se alimentando neste reino e vivendo neste reino, possa chegar a Deus. Isso que a igreja é. A igreja é fonte de alimento e é caminho para chegar a Cristo. Pois bem, Jesus diz: o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você, Pedro, desligar na terra será desligado nos céus. Aqui nós vemos claramente que Jesus dá a Pedro uma autoridade. A autoridade de poder fazer ensinamentos para o seu povo, no qual esses ensinamentos seriam confirmados pelo próprio Deus que estava no céu. Então, Pedro, o que você ensinar aqui na terra, lá no céu, eu confirmarei. Você tem autoridade para isso. É isso que Jesus queria dizer. Claro, aqui é ensinamento sobre fé e moral. Foi assim que a igreja interpretou ao longo dos séculos. E também, a autoridade para decidir coisas temporais, coisas passageiras, como por exemplo, a liturgia da igreja. É uma coisa que vai mudando com os séculos, Então, São Pedro já tinha essa autoridade de promulgar liturgias, pequenas formas, que foram permanecendo ao longo dos séculos com os outros papas. E, justamente, a palavra papa, para quem não sabe, significa Pedro apóstolo, príncipe dos apóstolos. Essa autoridade que Jesus deu a Pedro, ela não terminou com a morte de Pedro, mas ela foi sendo passada de geração em geração, porque Pedro deixou claramente um sucessor, e o sucessor de Pedro foi deixando outro sucessor, e com o passar dos séculos, essas chaves que os papas possuíam foram passando, até chegarmos hoje no Papa Francisco. Ele tem o poder de ensinar a fé e a moral da igreja e de resolver questões temporais na igreja com a autoridade que Cristo deu a ele. É daqui desse evangelho que nós cremos no dogma da infalibilidade papal. O que é o dogma da infalibilidade papal? Diz que quando um papa proclama ex cátedra, ou seja, utilizando-se desta autoridade que Jesus deu para ele, quando o papa proclama algum ensinamento de fé e moral, então esse ensinamento é infalível, ou seja, ele tem a confirmação do Espírito Santo e de Nosso Senhor que está no céu. O Papa ensina, liga alguma coisa na terra e Cristo lá no céu confirma. Esse é o dogma da infalibilidade papal. Não quer dizer com isso que o Papa não peque, É diferente da impecabilidade. Então o Papa ele pode cometer pecados, O Papa é um infrágil, também pecador. Mas os seus pecados não refletem em sua infalibilidade para os ensinamentos a seus fiéis. Então, temos que reconhecer a importância do Santo Padre para nós. É como um pai que ensina aos seus filhos o caminho certo, o caminho que Jesus quer que nós sigamos hoje. Cada papa em seu tempo, vindo de uma cultura diferente, vivendo contextos diferentes, tentaram aplicar essa autoridade para os seus fiéis de forma amorosa para a salvação das almas. Talvez alguns tenham feito de uma forma menos perfeita, outros já tenham alcançado a perfeição maior, mas o que importa é que
temos diante de nós um homem cuja autoridade veio do céu, o sucessor de Pedro, aquele a quem Cristo quis fundar a sua igreja, aquele no qual Cristo deixou para confirmar a nossa fé e nos salvaguardar das heresias e das mentiras do demônio. Então confiemos no Santo Padre o Papa Francisco, confiemos nas palavras dos santos padres que vieram antes do Papa Francisco. E seguindo o Santo Padre, estaremos seguindo a Jesus Cristo, pois foi Ele, aquele homem deixado por Cristo, para confirmar-nos na fé. Então, coragem, não duvide do Santo Padre. Ele pode pecar, ele pode falhar, mas o que ele ensina é o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Quero agradecer aos irmãos. Deus abençoe meus irmãos por mais uma belíssima reflexão que vocês trazem para nós, sobretudo neste Solenecast de São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja que com seus testemunhos fortalecem nossa fé. Obrigado aos irmãos que nos ouvem. Gente, se juntem a nós nessa missão de evangelizar. Enviem, divulguem, compartilhem este nosso trabalho aos irmãos, sobretudo os que mais precisam, tá certo? Não esqueça também de deixar o seu joinha, tá bom? Aquele que não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal e deixe seu comentário que necessariamente nós queremos saber o que vocês estão achando, tá bom? Então Deus abençoe vocês. Salve Maria. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.